Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Alexandre, tá? Alexandre Simões, tá? E a disciplina com vocês hoje será a estática dos fluidos, tá legal? É, pessoal, eu vi aqui muitas perguntas, o pessoal está com dúvida aqui sobre quais são as turmas. Pessoal, tem as turmas aqui da Chácara Santo Antônio, Marquês. Puxa, eu não vou lembrar de todas agora, hein, turma? Tem várias turmas juntas lá. Tá, mas eu vi bastante aqui da Chácara Santo Antônio. Sim, é comigo hoje, tá, pessoal? Legal? Sorocaba também, aqui, Bauru. Legal. Pessoal, é o seguinte, eu vou pedir a vocês, vocês estão vendo aqui que tem aqui, que está aqui nesse primeiro slide aqui da apresentação, né? Tem aqui meu e-mail, tá? Que é alexandre.simões, né? @docente.unip.br, tá? Ah, pessoal, é o seguinte, o que eu vou pedir para vocês? Que os representantes aí das turmas, que cada turma aí deve ter um representante aí de cada sala, né? Pedir a vocês, só que, por favor, pessoal, os representantes, que anotem meu e-mail, depois me manda uma mensagem, tá, pessoal, lá no e-mail, que eu vou passar, vou disponibilizar os slides para vocês, tá bom? Então, todas as aulas aí, eu vou fazer aqui uma apresentação, uma parte teórica, uma parte com exercícios, tá? Para nós trabalharmos aí o conteúdo, tudo bem? A aplicação. Então, eu vou passar para vocês, tá? Então, os representantes aí das salas, tá, pessoal? Quem puder depois anotar meu e-mail, daí me passa uma mensagem, professor, por favor, envia o material da aula que eu passo para vocês, tudo bem? Sim, sim, o Gabriel me pergunta aqui se são as duas aulas comigo hoje. Sim, pessoal, hoje vocês têm aula, né? Vamos falar assim, a noite inteira aqui comigo, tá? Então, nós temos essa primeira parte aqui, começando agora, às 7h10, vai até às 8h25, tá bom? Das 8h25 até às 8h45, tá, pessoal? Nós teremos aí um intervalo, tá ok? E depois nós voltamos aqui com estática dos fluidos, das 8h45 até as 10 horas, tudo bem? Ok? Eliane, Eliane me pergunta se teve aula semana passada. Então, Eliane, semana passada, a aula de vocês, eu acho que foi com o Adriano, se eu não me engano, né? Foi, acho que é ética e legislação profissional, se eu não me engano, tá? Porque o que acontece, pessoal? Nós vamos intercalar, tá? A aula de estática dos fluidos, aula comigo, com a aula do professor Adriano, tá bom? Tudo bem? Sim, Daniel, 2P, agora só tem que ver o campus, tá, Daniel? Porque aqui eu lembro, era Chácara Santo Antônio, Marquês, Sorocaba. Puxa, eu não vou lembrar todos, desculpe, pessoal, mas são muitos, eu não consigo lembrar todos agora que eu vi rapidamente, tá bom? Legal? Bom, pessoal, vamos começar então? Então, esse semestre, a nossa disciplina aqui será estática dos fluidos, tá legal? Pessoal, o que nós vamos estudar aqui em estática dos fluidos? Dá uma olhada aqui, ó. Em estática dos fluidos, o nosso objetivo ele é estudar aqui as leis básicas, né, e princípios físicos que regem o comportamento estático dos fluidos, tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Estática dos fluidos, essa disciplina, ela tem uma sequência no semestre que vem, tá? Então, o que acontece? Nós começaremos esse semestre com comportamento estático dos fluidos, tá? No semestre que vem,
nós teremos a continuação do estudo de fluidos, só que com a disciplina, ela muda o nome, né? Aí vai mudar lá para fenômenos de transporte, mas na verdade é a sequência aqui de estática dos fluidos, tá? Onde em fenômenos de transporte nós vamos estudar a cinemática e a dinâmica dos fluidos. Então, nós vamos estudar agora, nesse semestre, a estática dos fluidos. No semestre que vem, nós teremos aqui a continuação com a dinâmica e a cinemática dos fluidos. Então, por exemplo, pessoal, tudo que vocês estão vendo aqui esse semestre em mecânica da partícula, né? Vocês já começaram aí o estudo de mecânica da partícula. Então, lá em mecânica da partícula, vocês estão estudando a cinemática e a dinâmica da partícula, né? O que que acontece? No semestre que vem, nós vamos buscar todos esses conceitos que vocês estão estudando lá para a cinemática e a dinâmica da partícula, conceito de trabalho, de energia, né? As equações horárias de espaço, velocidade, aceleração, e vamos trazer para os fluidos, tá? Por quê? Pessoal, entendam o seguinte, né? Quando se fala em fluidos, tá ok? Em fluidos, o que que ocorre? Quando nós olhamos a definição de um fluido, só um geral, bem por cima agora, tá, pessoal? Na próxima aula eu vou definir fisicamente o que é um fluido, mas só falando assim, bem por cima, né? Quando se fala em fluido, a primeira definição, né, a mais simples, ela fala assim: fluidos, substâncias que possuem a capacidade de escoar, né? São as substâncias que não possuem um formato próprio, ou seja, assumem o formato do recipiente que os contém, né? Então, nós temos uma diferença, e quando se fala em fluidos, nós vamos falar de quem? Dos líquidos e dos gases. Tá? Então, esse semestre nós começaremos na análise do comportamento estático dos fluidos, ou seja, as leis físicas, os conceitos básicos, né, que regem o comportamento estático dos fluidos. Agora, quem são os fluidos? Os líquidos e os gases. Então, nós vamos olhar o comportamento dessas substâncias quando elas estão no equilíbrio estático. Semestre que vem tem a continuação, mas aí são os fluidos em movimento, os líquidos e os gases aí em movimento. Tudo bem? Legal? Isso, Gustavo, lembra da hidráulica, é isso mesmo. Sim, sim, vamos. Quando se fala no estudo de hidráulica, hidrologia, né? Então, todos esses conceitos que nós veremos aqui, nós vamos levar lá para o curso, quando vocês entrarem, né, no curso específico, engenharia civil, engenharia mecânica, automação, todas as áreas, né? Às vezes até o pessoal me pergunta, poxa, professor, e na computação também? Também, pessoal, porque hoje nós temos você olha os celulares, tudo, né? Cada vez numa dimensão cada vez menor, né? Só que nós temos um grande problema ali, que é na extração de calor, né? O aquecimento, uma velocidade de processamento muito rápido, né? E, muito rápida, né? Melhor dizendo, e ali tem uma dissipação de calor muito grande, né? E aí é onde nós acabamos esbarrando, né? Nessa variação de temperatura. Fluidos, pessoal, vai entrar exatamente aí nesse ponto, né? Analisar as leis para fazer as trocas de calor, né? Que quando eu falo em fluidos, né? E no caso a mecânica dos fluidos, né? Nós andamos aqui lado a lado, né? Com a termodinâmica, né? Então, todas as leis que nós vamos ver agora no ciclo básico em estática dos fluidos, fenômenos de transporte, fundamentos de termodinâmica, quando chegar aqui no específico, nós vamos juntar todos esses conceitos aí para trabalhar, tanto na mecânica dos fluidos quanto na termodinâmica, tá? Tudo bem? Ok? Uh, sim, Marcos. O Marcos pergunta se as aulas serão aqui pelo Zoom. Sim, todas as aulas serão assim, tá, Marcos? Tá? Ah, é, vamos ver hidrostática sim, Gustavo. Quando nós formos estudar
estudar aqui os princípios físicos, então nós vamos estudar o princípio de Pascal, né? Se vocês olharem aqui nos objetivos, né? Então, vocês veem os princípios básicos e leis físicas que regem o comportamento estático dos fluidos. Então, nós vamos estudar o princípio de Pascal, o princípio de Stevin, o princípio de Arquimedes, tá? São todos os princípios básicos da hidrostática. O empuxo, sim, Gustavo, vamos estudar empuxo, sim. Legal? Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, o que ocorre aqui? Eu gosto sempre de indicar para acompanhar aqui durante as aulas, tem dois livros aqui muito bons aqui no conteúdo de mecânica dos fluidos, que é o livro do Fox, né, do MacDonald, que é Introdução à Mecânica dos Fluidos, e o livro do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos, né? Então, o que ocorre, pessoal? É o seguinte, vocês vão perguntar, poxa, professor, nós vamos precisar comprar esses livros para acompanhar a aula? Não, pessoal, não é necessário, tá? Por que eu indico isso? Porque muitas vezes eu vou explicar aqui para vocês, nós vamos interagir aqui através do bate-papo, né? Vocês vão tirar dúvidas, mas muitos, às vezes, querem se aprofundar um pouco mais no tema que foi abordado aqui durante a aula, se aprofundar um pouco mais aí nesse assunto, né? Então, são dois livros fantásticos, tá, pessoal? Esses livros, vocês fizerem uma busca aí, vocês acham eles até em sebo, né? Que acha um pouco mais barato para quem quiser, né? Tem interesse em adquirir os livros, tá bom? E, pessoal, tem também um livro, né, um livro-texto, que foi elaborado até pelos colegas aqui, né, que é o livro do Pedro Ferreira e da Thais, né, que chama-se Estática dos Fluidos. Né? Então, no mesmo local, né, onde vocês encontraram lá a mecânica da partícula, cálculo CGA, né, tem também o livro elaborado aqui pelos colegas, né, que chama-se Estática dos Fluidos, tá, do Pedro Ferreira e da Thais, tá legal? Pessoal, vocês me perguntaram a respeito aqui de prova, né? Então, pessoal, e aí acabou até de vir uma pergunta aqui sobre tarefas. É o seguinte, pessoal, estática dos fluidos, nós não teremos tarefas, tá bom? Como vocês têm lá em mecânica da partícula, em cálculos, em cálculo, né, nas demais disciplinas. Tá legal? Então, o que acontece? Como que vai funcionar aqui a avaliação de estática dos fluidos? No final do semestre, tá, pessoal, nós teremos uma avaliação, tá? Onde essa avaliação será atribuída aí uma nota de 0 a 10. Tudo bem? Então, o que ocorre aqui? Em estática dos fluidos, tá? A nota ela não será composta da maneira como vocês eu acredito que os professores das outras disciplinas aí já passaram para vocês, né? 5 pontos de prova, 5 pontos aí de tarefas. No caso de estática dos fluidos, não. Tudo bem? Então, nós teremos aqui uma avaliação valendo aí de 0 a 10, tá? Então, não teremos aí as tarefas, tá bom? Tudo bem? Legal? Sim, João, será a prova, sim. O João me pergunta se o único critério será a prova, né? Será a prova, sim, João, tá? Então, por isso a importância aqui, pessoal, durante as aulas, né? A participação, que eu vou resolver aqui bastante exercícios com vocês, tá bom? Legal? Sim, sim, pessoal, sim. Pessoal, a avaliação, a prova, será da mesma maneira como foi no final do semestre anterior,
tá bom? Então, uma avaliação através aqui, é, faremos aqui, através aqui da prova online, né, a remota, né? Tudo bem? Da mesma maneira como foi no final do semestre anterior, tá bom, pessoal? O Guilherme me pergunta aqui do, dos slides, veio uma outra pergunta aqui do Vinícius. Pessoal, é o seguinte, o que, que eu pedi aqui no início, que tem aqui, eu vou só voltar aqui no primeiro slide, tem aqui o meu contato aqui do e-mail, e o que, que eu peço? Que o representante, eu acredito que vocês já se organizaram aí, e cada sala aí deve ter um representante, né, da turma. Eu peço que o representante, por favor, envie um e-mail para mim, solicitando os slides, que aí eu já respondo, já enviando aqui o slide. Essa é uma maneira, tá, pessoal, que eu vou disponibilizar, uma das maneiras que eu acho mais fácil. A segunda maneira é o seguinte, pessoal, eu vou criar uma pasta aqui no OneDrive, tá? E vou deixar os arquivos disponíveis para vocês, tudo bem? Então, eu vou tentar sempre me comunicar com vocês dessas duas maneiras, tá, pessoal? Através aqui do e-mail, né, conversando aqui com os representantes, e a pasta que eu vou deixar disponível para vocês lá no OneDrive, onde eu vou depositar os arquivos lá, e aí vocês podem entrar lá na pasta e baixar esses arquivos, tudo bem? Legal? Sim, Edilson, no e-mail, isso, quando vocês entram, né, vocês têm o e-mail, né, então será a validação, né, será através do e-mail, sim. É, ixi, subiu aqui, eu perdi o nome. Edilson, tudo bem? Legal? Sim, Igor, sim, sim, mas não diretamente, tá, Igor? Eu vou puxar alguns exercícios desse livro, tá? Tudo bem? Legal? Eu vou usar também, tá, Igor? Bom, pessoal, vamos começar então? Pessoal, é o seguinte. Então, como aqui em estática dos fluidos, nós vamos estudar os princípios básicos, né? As leis físicas que regem aqui o comportamento estático dos fluidos. Só que é o seguinte, pessoal, antes de começar a entrar diretamente aqui nessas leis físicas, nesses princípios básicos, eu vou, nessa primeira aula, e talvez um pedaço aqui da próxima aula, eu preciso alinhar um assunto com vocês, que são, né, na verdade, os sistemas de unidades. Tá ok? Por que, pessoal, os sistemas de unidades? É, Acontece o seguinte, quando nós trabalhamos com as propriedades dos fluidos, então vou falar aqui para vocês as principais propriedades, por exemplo, lá na aula, na próxima aula, né? Então, eu vou definir para vocês viscosidade do fluido, o que é viscosidade, o que é massa específica, o que é peso específico, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Quando nós começamos a trabalhar com as propriedades dos fluidos, é, muitas vezes você tem ali a viscosidade definida lá, o valor real, acompanhado da unidade de medida adequada. Só que muitas vezes essa unidade de medida, e aí vai misturar viscosidade com massa específica, com peso específico, aí vai ter que calcular pressão. E o que, que acontece? Muitas vezes essas grandezas físicas, as unidades informadas, elas não estão no mesmo sistema. Às vezes eu tenho lá viscosidade em unidades do sistema internacional, aí eu pego aqui a massa, só que a massa ela está em unidades do sistema britânico, o comprimento está num outro sistema que é chamado de CGS, centímetro grama segundo. E o que, que acontece, pessoal?
E isso vira uma salada, né? Só que é o seguinte, eu não posso aplicar, por exemplo, um cálculo aonde eu trabalhe ali com a viscosidade com a unidade em um determinado sistema, a massa em outro, aí a pressão está num outro sistema de unidade, eu não posso fazer isso, né? Senão o resultado sai um valor absurdo, que não condiz com a realidade. Então, pessoal, sempre que nós formos pegar aqui um problema para analisar aqui em fluidos, e aí vocês irão ver ao decorrer das aulas, o primeiro passo, pessoal, será o quê? Analisar ali as unidades de medida, as unidades das grandezas físicas e transformar todas para o mesmo sistema. O que que ocorre, pessoal? Aqui no Brasil, né, quando nós falamos aqui da ABNT, então ela estabelece aqui, né, que um padrão, né, que é definido através do Sistema Internacional de Unidades. Então, nós procuraremos aqui sempre trabalhar em unidades do SI, em unidades do Sistema Internacional, ok? Que é aí o padrão adotado aqui pela BNT. Então, o que que ocorre, pessoal? Essa primeira aula, nós vamos pegar as aulas de hoje e um pouquinho aí da aula da próxima, da, daqui 15 dias, né, da próxima aula, exatamente para trabalhar esse conceito de sistemas de unidades e as conversões dos sistemas aí, de um sistema para outro. Tudo bem? Por quê, pessoal? Quando se fala em grandeza física, para definir perfeitamente uma grandeza física, não basta informar somente o valor real. O que que nós precisamos? Do valor real acompanhado da unidade de medida adequada. Tudo bem? Então, eu não posso simplesmente falar, olha, a massa desse corpo é 10. Mas 10 o quê? 10 quilogramas, 10 gramas, 10 toneladas, né? Então, quando se fala em grandeza física, então nós temos aqui a grandeza escalar, que fica perfeitamente definida através de um número real acompanhado da unidade de medida adequada, e nós temos lá também o outro grupo, que são as grandezas vetoriais, né? Onde elas ficam ali para ficarem perfeitamente definidas, né? Além do valor real, né? Nós precisamos indicar também a direção, o sentido, e aí a unidade adequada, né? Por exemplo, quando falamos de força, né? Você fala, olha, uma força de intensidade 50 newtons. Legal, está definido. Ela tem um módulo 50, a unidade está aqui, newton, tá? Porém, pessoal, quando nós analisamos a força, nós precisamos saber qual é a direção que essa força está atuando, qual é o sentido que essa força está atuando, né? Ah, essa força está em que direção? É horizontal? É vertical? Qual é o sentido? É para a direita? É para a esquerda? É para cima? É para baixo? Então, a força ela é uma grandeza vetorial, né? Para que ela fique perfeitamente definida, nós precisamos do módulo, da direção, do sentido, e aí a unidade de medida adequada a ela, né? Pode ser Newton, pode ser lá o quilograma-força, aí vai depender do sistema aí de unidade que nós estivermos trabalhando. Tudo bem? Já a grandeza escalar, né? No caso, por exemplo, da massa, como eu comentei com vocês aquela hora, a massa é uma grandeza escalar. A massa desse corpo é 10 quilogramas, está definido, não muda. Né? Temperatura. A temperatura é 30 graus Celsius. Acabou. Está definida a temperatura. Essas são grandezas escalares. Agora, força, velocidade, aceleração, né? Então, nós precisamos, para definir perfeitamente, né, indicar o módulo, a direção, o sentido e aí a unidade de medida adequada. Legal? Então, pessoal, nós vamos o nosso foco nas aulas de hoje, então, ele estará exatamente na definição dos sistemas de unidades físicas, para que na próxima aula eu possa entrar aqui com as propriedades, tudo bem? E aí, junto aí com a definição das propriedades,
vocês já vão observar que, na maioria dos casos, na maioria das aplicações, nós teremos que, num primeiro passo, identificar em qual sistema de unidade que essa grandeza física estará definida, e aí, quando for aplicar aqui as equações, nós podermos aí fazer, para que seja possível, né, nós fazermos as conversões de unidades, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Então, quando se fala em unidades, sistemas de unidades físicas, né, então, o que que nós temos aqui? Para definir os sistemas de unidades físicas, nós dividimos aqui as grandezas físicas em dois grupos, né? Nós temos um primeiro grupo, que são as chamadas, o primeiro grupo formado pelas chamadas grandezas primárias, ou também conhecidas como grandezas fundamentais. Tudo bem? E nós temos aí o segundo grupo das grandezas físicas, que são as chamadas, né, grandezas secundárias ou derivadas. Tudo bem? Ah, o que que acontece aqui, pessoal? É, foi feito aí um estudo, né, e verificou-se que dentro aí dos campos da física, né, já que estamos falando de sistemas de unidades físicas, então verificou-se aqui que dentro dos campos da física nós temos aqui 6 unidades fundamentais, tá? Ou também aí conhecidas como as grandezas fundamentais, tá? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Desse grupo das grandezas fundamentais, então, para cada campo da física, nós temos uma grandeza fundamental que será a representante, né? Então, quais são essas grandezas fundamentais ou primárias, né? Então, nós temos o tempo, o comprimento, a massa, a temperatura, a corrente elétrica e a intensidade luminosa. Então, pessoal, quando nós falamos aqui no conjunto das grandezas primárias ou grandezas fundamentais, então nós temos aqui essas 6 unidades, né? Essas 6 grandezas fundamentais. Então, o tempo, né? Representando aqui a grandeza cinemática primária, nós temos aí o comprimento, representando aí as grandezas geométricas, a massa, que representa aqui a grandeza dinâmica, tá? A temperatura, que vai representar aqui a grandeza termodinâmica, tá? A corrente elétrica, né? Onde ela é a fundamental aqui para o estudo, né? A análise da eletricidade, tá? E a intensidade luminosa, que é o sexto campo aqui, que é o campo da óptica. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós olhamos aqui essas 6 grandezas fundamentais, então, como vocês estão observando aqui pela definição dada aqui no slide, né? Então, entendam que essas grandezas, elas são aquelas que, que apenas com uma medida já se obtém um resultado, né? Não precisando envolver outra grandeza física na medição, né? Tem aí os exemplos, né, pessoal? O tempo, né? Então eu vou cronometrar aqui qual o tempo que eu gasto para ir daqui, por exemplo, eu estou aqui em casa, né? Estou aqui na minha casa até o supermercado, né? Então, para definir o tempo que eu vou gastar para ir da minha casa até o supermercado, então eu falo, o supermercado é aqui próximo, eu demoro 15 minutos, por exemplo. Então, quer dizer, eu preciso de mais alguma coisa para definir o tempo? Está definido, 15 minutos, acabou. O tempo é uma grandeza primária. Tem outro exemplo aqui do comprimento, né? Então eu tenho aqui essa mesa, né? Eu quero medir aqui qual é a largura, né, dessa mesa. Então essa mesa ela tem 2 metros. Preciso de mais alguma informação, pessoal? Está definido o comprimento dessa mesa. Ela tem um comprimento igual a 2 metros. Legal? Então, essa é uma grandeza primária, o comprimento é uma grandeza fundamental. Agora,
Todas as outras grandezas que não fazem parte desse grupo, elas são definidas como grandezas secundárias ou derivadas. Agora, pessoal, qual é a diferença, então, entre a grandeza primária e a grandeza secundária? É que para definir a grandeza secundária ou derivada, né, nós precisaremos de duas ou mais grandezas físicas para defini-la perfeitamente. Tudo bem? O Daniel me faz uma pergunta. Ah, uma grandeza primária seria uma grandeza escalar? Quando nós olhamos ali, Daniel, sim, né? O comprimento, tempo, temperatura, né? São todas grandezas massa, né? São todas ali grandezas escalares. Podemos afirmar sim, Daniel. Sim, ok? Está perfeito. Né? Ah, então, pessoal, por exemplo, quando falamos das grandezas secundárias ou derivadas, velocidade, né? Vocês estão trabalhando, eu vou buscar, pessoal, sempre aqui nos exemplos, fazer um link, tá, dessa análise das grandezas físicas com o que vocês estão estudando em mecânica da partícula, em cálculo, tá? Para ir já mostrando para vocês algumas aplicações aqui, tudo bem? Então, ó, vocês estão estudando lá as equações básicas da cinemática. Então, vocês estão estudando lá o movimento uniformemente variado, e aí definindo equação horária de espaço, equação horária de velocidade, equação horária de aceleração. Então, pessoal, se nós pensarmos aqui na velocidade, a velocidade ela é o quê? Ela é uma derivada do espaço em função do tempo. Agora, quando se fala em espaço, posição, então, por exemplo, um móvel, né, percorreu aqui, partindo aqui do ponto A, né, um móvel chegou aqui até o ponto B, né, onde eles estão distantes 200 metros. Então, quer dizer, quando você olha a distância de A até B, então fala-se aqui 200 metros, então, posição, pessoal, e aí nós vamos olhar, né, essa variação de posição, ela é uma unidade de comprimento, né? Então, a posição, ela é definida aí através de um comprimento, através de uma distância, de um ponto de origem até o ponto de destino. Né? Então, nós temos aqui uma grandeza primária, que é o comprimento, seria dado pela distância entre a origem e o destino. Né? Então, esse móvel partiu de um ponto A e foi até um ponto B. Né? Então, por exemplo, eu vou calcular a velocidade média. Qual foi a velocidade média desse móvel? Então, vamos supor, ele percorreu essa distância de 200 metros no intervalo de tempo aí de 20 segundos. Né? Então, 200 metros em 20 segundos, se nós formos calcular aí a velocidade média, né? Então, seria lá a variação de espaço por tempo. Né? Então, nós teríamos lá 200 dividido por 20, 10 metros por segundo. Então, pessoal, o que acontece? Observem que, para definir aqui a velocidade, foram necessárias aqui duas unidades fundamentais. Então, na definição, nós utilizamos ali uma unidade de comprimento, que foi a distância do ponto A até o ponto B, e uma relação com o tempo, né? Que foi aqui os 20 segundos, né? Que ele demorou para percorrer essa distância de 200 metros. Então, pessoal, entendam que para definir uma grandeza derivada, ou também chamada de grandeza secundária, nós precisaremos de duas ou mais grandezas fundamentais. Tudo bem? Vocês veem um segundo exemplo aqui, a força, né? Vocês estão estudando lá na mecânica da partícula os princípios, as três leis de Newton, né? Então, vocês viram que a segunda lei de Newton, ela é definida como o quê? O princípio fundamental da dinâmica, tá? Então, entendam que o princípio fundamental da dinâmica, ele diz que a resultante de forças que atuam em um corpo, ele é igual ao produto
da massa desse corpo pela sua aceleração. Ou seja, massa vezes aceleração. Se nós olharmos, massa é uma grandeza primária. Aceleração, ela é a derivada segunda do espaço em função do tempo. Quando vocês olham aí a unidade da aceleração, metro por segundo ao quadrado. Por que esse expoente 2 no tempo? Por quê? Porque a aceleração, ela é uma derivada segunda do espaço em função do tempo. Tudo bem? Então, pessoal, observem que a força ela também é uma grandeza derivada. Nós precisamos, no caso da força, de utilizar aí, no caso, foram três, né, fundamentais. Foi a força, desculpem, a força, ó, foi a massa, o comprimento e o tempo. Tudo bem? Legal? Então, o Gustavo me pergunta, né? A corrente elétrica, né? Pela lei de Ohm, né? Depende da resistência e da tensão, né? Mesmo assim, ela é considerada primária. Acontece o seguinte, Gustavo, quando nós vamos definir, conceituar a corrente elétrica, lembra que a corrente elétrica ela nada mais é que o fluxo, né, ordenado, né, das cargas elétricas ao longo do tempo. Tudo bem? Tá? Então, quando às vezes nós olhamos para a primeira lei de Ohm, né? Então ele fala tensão, né? Resistência vezes corrente. Mas observa que quando se faz aqui a análise da corrente elétrica aí de uma forma isolada, então nós olhamos o que? Esse fluxo, né? Ordenado aí das cargas elétricas, aonde através desse fluxo ordenado das cargas elétricas lembra que quando você olha as cargas em movimento, então ela surge, né, devido a essa diferença de potencial, né? Então você tem lá quando você olha, né, entre os terminais ali da fonte, então você tem um lado de maior potencial, um lado de menor potencial, e aí se estabelece esse fluxo de cargas elétricas. É esse fluxo de carga, né, onde elas são portadoras, né, de uma determinada quantidade de energia, é através desse fluxo, né, que nós olhamos, por exemplo, no interior de uma bobina, que se tem a formação ali do campo magnético, do campo elétrico no interior dessa bobina, por exemplo. Tá, Gustavo? Então, por isso que na análise a corrente elétrica ela é definida como uma grandeza primária. Tudo bem? Legal? Legal, Gustavo? Carlos, o Carlos me pergunta se é uma derivada terceira. Não, Carlos, é derivada segunda, tá? Porque quando você deriva a velocidade, perguntando da aceleração, né? Se ela não seria uma derivada terceira. O que acontece, Carlos? Quando você faz a velocidade, você deriva faz a primeira derivada do espaço em função do tempo, que é a velocidade. A aceleração, quando você olha, você acaba derivando a velocidade em função do tempo. Então, por isso que a aceleração ela é uma derivada segunda, tá? Porque você primeiro fez a primeira derivada do espaço em função do tempo, você definiu a velocidade. Quando você deriva a velocidade, aí você está derivando pela segunda vez o espaço em função do tempo, tá bom, Carlos? Por isso que a aceleração ela é uma derivada segunda do espaço em função do tempo, tá bom? Tudo bem? Sim, sim, veio uma pergunta que, através das grandezas primárias, podemos manipular as grandezas secundárias e chegar a deduções de fórmulas como essa da velocidade, que foi citada. Sim, perfeito. Tá? Lembrem, pessoal, que as grandezas derivadas, nós precisaremos de duas ou mais, tá? Grandezas fundamentais para poder defini-la perfeitamente. Tudo bem? Legal? O Lucas me pergunta, grandeza secundária é vetorial? A maior parte sim, Lucas. A maior parte sim. Tá bom? Legal? Pessoal, então tá clara a diferença então entre as grandezas secundárias e as grandezas primárias ou fundamentais? Tudo bem, pessoal? Legal? Pessoal, então o que ocorre aqui? É através
das grandezas primárias, tá? Que nós iremos formar para os sistemas de unidades físicas, as chamadas bases fundamentais da mecânica, tá? Então, o que, que ocorre aqui, pessoal? Quando nós observamos as bases fundamentais da mecânica, tá? Nós não precisamos das 6 unidades fundamentais ao mesmo tempo. Tá? Então, o que, que ocorre, pessoal? Quando nós vamos aqui montar as bases fundamentais e aí construir o sistema de unidade, então, na mecânica, nós temos 2 bases fundamentais, tá? Aonde essas bases, elas recebem os seguintes nomes, pessoal. A primeira base é a chamada base física ou base inercial. Tudo bem? A segunda base é a chamada base técnica ou base gravitacional. Qual é a diferença entre a base física, ou também chamada de base inercial, e a base técnica, ou também chamada aí de base gravitacional? A diferença ela está aqui, ó, pessoal. Observem o seguinte aqui, ó, nesse parágrafo, no final aqui do primeiro parágrafo. Fala assim, ó, hoje todos os sistemas adotam como grandeza fundamental o comprimento. E aí, pessoal, gravem bem essa letra L maiúscula, que nós vamos usar essa letra L maiúscula para representar o comprimento na equação dimensional. E como grandeza cinemática primária é o tempo. E aí nós vamos usar essa letra T maiúscula, por isso que ela está destacada aí entre parênteses. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar de equações dimensionais, vocês vão ver, vocês irão observar muito essa letra L e essa letra T maiúscula. Legal? Então, pessoal, para todas as bases, então a grandeza fundamental para o comprimento será o comprimento, né? A grandeza geométrica fundamental será o comprimento, e a cinemática primária tempo. Isso não muda. Será para as 2 bases, tanto para a base física quanto para a base técnica, tá? Agora, a grandeza dinâmica fundamental, essa vai mudar. Por quê? A base física, ela usa a massa como grandeza dinâmica fundamental. Tudo bem? Agora, a base técnica, ela não usa massa. Ela usa força. Poxa vida, aí vocês vão me perguntar, professor, mas aí o senhor está se contradizendo, né? Porque você acabou de dizer que a força é uma grandeza secundária. Como é que ela forma uma base fundamental? Se logo ali na definição fala assim, ó, um sistema de unidades físicas, né? Ele é composto, ele é formado através de uma base fundamental, onde essa base é formada aí por 3 grandezas fundamentais. Só que a força é uma grandeza secundária, não é uma grandeza primária. O que, que ela está fazendo aqui na base fundamental? É aí, pessoal, por esse motivo que vem o nome base técnica, tá? Ocorre o seguinte, pessoal, vamos pensar aqui na mecânica, uma vez que nós estamos aqui estudando a introdução à mecânica dos fluidos, tá? Então, por isso que o foco aqui está nas bases fundamentais da mecânica. Entenda o seguinte, pessoal, grande parte das grandezas físicas analisadas aqui na mecânica, elas ficam perfeitamente definidas através de uma análise de forças. Por exemplo, quando eu falo aqui do cálculo de pressão. Qual é a pressão que está sendo exercida sobre o corpo? Qual é a pressão que está sendo exercida sobre uma superfície? Como é que eu quantifico, né? Como é que eu calculo a pressão exercida aí sobre um ponto? Pressão, pessoal, é a razão, força dividido pela área onde essa força está atuando. Eu vou calcular aqui o trabalho realizado por uma força.
Como é que eu calculo o trabalho realizado sobre um corpo? Pelo caso geral, trabalho é o quê? É a força, é o produto, né, da força pelo deslocamento. Igual naquele caso, o móvel se deslocou do ponto A até o ponto B, aonde esses pontos, né, estavam distantes aí 200 metros. Então, foi aplicada aí uma força, né, para que ele se deslocasse, saísse aqui do ponto A e fosse até o ponto B. Qual o trabalho realizado por essa força? Pelo caso geral, pessoal, como é que eu calculo o trabalho? É força vezes deslocamento. Tudo bem? Ah, potência. Como é que eu calculo a potência? Potência, ela é a grandeza física que quantifica a rapidez, a velocidade com que a força realiza um determinado trabalho. Então, potência é trabalho por unidade de tempo. Então, observem, pessoal, que há um grande número de grandezas físicas, quando nós olhamos aqui na mecânica, que ficam perfeitamente definidas através de uma análise de forças. Então, o que que ocorre? Por esse motivo que a base técnica, ela substitui a massa pela força. Então, a base técnica, ela admite, pessoal, observem, ela admite a força como sendo uma grandeza fundamental. Tudo bem, pessoal? A base técnica, então, ela vai admitir a força como uma grandeza fundamental. Nesse caso da base técnica, a massa passa a ser uma grandeza dependente. Tudo bem? Ok? Ah, sim, sim, vem uma pergunta aqui se esta aula é da turma 1P. Sim, sim, pessoal. O Brandon me pergunta se eu vou encaminhar o PDF. Vou sim, Brandon. Eu pedi aqui no início, não sei se todos estavam já tinham conseguido entrar aqui, mas eu pedi que os representantes aí de cada turma, de cada sala, me enviem um e-mail para mim, que aí eu já respondo, tá? Já enviando aí o arquivo, tá ok? Para vocês. E, pessoal, em paralelo a isso, já na próxima aula eu vou passar para vocês um link, tá? Eu vou criar também uma pasta lá no OneDrive, onde eu vou deixar disponível lá os arquivos para vocês. Tudo bem? Legal? Tá? Ah, legal, Ellen, obrigado, tá? No final das aulas eu já respondo com o arquivo, tá bom? Tá? Ah, pessoal, então, só recapitulando, eu vi que vieram aqui algumas perguntas, por que a força se tornou fundamental. Pessoal, entendam o seguinte, a base técnica, e aí eu estou colocando aqui para vocês com destaque maior aqui nesse slide, tá? A base técnica ou base gravitacional, tá? Então, ao invés de ela admitir a, a massa como uma grandeza fundamental, ela vai admitir a força, tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui, Miguel. Isso, Miguel, por favor, manda um e-mail para mim, por favor, Miguel, que aí eu já respondo já com o arquivo anexado à mensagem, tá bom? Legal, Miguel? Tá? Então, Guilherme, o Guilherme, o João me perguntaram, né? Pediram para deixar um esclarecimento melhor, né? Por que a força na base técnica ela é fundamental? Entendam o seguinte, pessoal, deixa eu reforçar aqui, tá? Entendam o seguinte, pessoal, quando vocês estão vendo aqui no tópico do slide aqui, né? Bases fundamentais da mecânica. Entendam o seguinte, pessoal, em muitos casos, aqui, quando nós analisamos as grandezas físicas no campo da mecânica, lembrem que uma grande parte das grandezas físicas são analisadas através do comportamento da força. Através do comportamento da força que está atuando sobre o corpo, da força que está atuando sobre o móvel.
né? Então, eu citei aqui alguns exemplos para vocês: pressão, potência, trabalho, tá? Então, para essas grandezas físicas, fica mais fácil fazer uma análise utilizando a força, ao invés de utilizar a massa na base fundamental. Então, o que foi feito aqui? Por simplicidade de cálculo, por simplicidade de análise, tá, pessoal? Nós vamos fazer análise dimensional agora. Por simplicidade de análise, análise dimensional, a base técnica, ela admite, observem que ela admite, não estamos afirmando que a força é uma grandeza fundamental. Nós vimos aqui por definição. Por definição, a força é uma grandeza derivada. Porém, por simplicidade de cálculos, para simplificar análises dimensionais, a base técnica, ela admite a força como uma grandeza fundamental. Ou seja, o que a base técnica faz? Ela substitui a massa, na grandeza dinâmica fundamental, ela substitui a massa pela força, tá? Por simplicidade de cálculo, pessoal. Agora, ocorre o seguinte: por definição, e aí nós temos que obedecer à definição, por definição, a grandeza física fundamental, desculpem, a grandeza dinâmica fundamental, por definição, é a massa. Tudo bem, pessoal? Isso tem que ficar claro. A força é uma grandeza secundária, tá? Porém, tecnicamente, admite-se, e aí faz-se a substituição, tá ok? Na grandeza dinâmica fundamental, substitui-se a massa pela força. Por quê? Qual é o objetivo, pessoal? Simplificar a análise dimensional, simplificar os cálculos. Só por isso. Tudo bem? Legal? Então, pessoal, é o seguinte. Como que é feita essa análise dimensional? Pessoal, ocorre o seguinte: a análise dimensional, ela é feita através aqui de uma equação que nós chamamos aqui de equação dimensional, tá? O que é uma equação dimensional? Então, equação dimensional, quando vocês olham aqui a definição, então ela diz: é a equação monômia que relaciona a grandeza derivada com a base fundamental. Agora, puxa, que nome estranho, né? O que é uma equação monômia? Né? Equação monômia, entendam, pessoal, que é uma equação formada por uma parte literal, ou seja, uma parte representada através de letras, e um coeficiente numérico. Ou seja, uma equação monômia é aquela formada através aqui de um valor real e de uma letra. Por exemplo, quando eu tenho lá 2x, eu tenho um número real, 2, uma parte literal, que é o x, a letra x. 2x, 2 vezes x, isso é uma equação monômia. Isso é um monômio. Né? Eu tenho lá 2x ao quadrado. É um monômio. Tenho 2x ao quadrado. Tudo bem? Então, quando se fala que equação dimensional é a equação monômia, então entendam, pessoal, que essa equação monômia é uma equação representada por uma parte literal, ou seja, uma parte através de letras, e um valor numérico. Tudo bem? Então, pode ser lá 2 vezes x vezes y, 2xy. Eu tenho uma parte literal, x vezes y, e uma parte numérica, que é o 2. Tudo bem? Isso é um monômio. Legal?
Então, pessoal, as bases fundamentais, elas serão utilizadas para representar as equações dimensionais. Isso, Jane, apenas com uma parcela, perfeito. Agora, se eu tiver 2x mais 3y, aí já vira um binômio, né? Que eu tenho dois termos. Tudo bem? É isso aí, Jane, com uma parcela apenas, perfeito. Tá? Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos lá. Então, nós teremos aqui, então, as duas bases fundamentais. A base física, MLT, vamos chamar aqui de MLT, a base técnica, chamada de FLT. O Leonardo pediu para eu usar alguns exemplos. Leonardo, nós vamos começar a aplicar agora, tá bom? No próximo slide, Leonardo, vai ficar melhor para vocês, tá bom? Legal? Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, eu vou pegar aqui esse primeiro exemplo para ilustrar para vocês como é que se representa uma equação dimensional, tá? Ocorre o seguinte, existe, e aí vocês vão usar muito isso aqui, pessoal, principalmente em desenvolvimento de projetos, existe aqui uma análise que é chamada aqui a teoria da semelhança, né? O que ocorre na teoria da semelhança, pessoal? Quando nós vamos fazer, por exemplo, a construção de um protótipo, tá? Então, muitas vezes, ele não é construído numa escala real, né? Num valor lá de 1 para 1. Tá ok? Então, por exemplo, eu estou aqui desenvolvendo aqui um determinado veículo, né? E eu vou precisar um carro, por exemplo, e eu preciso fazer uma análise de forças, né? Como que vai se comportar a força de arrasto, como que vai se comportar a força de sustentação sobre esse automóvel. Eu preciso saber se aerodinamicamente, se ele está, vamos dizer assim, se o design desse veículo, desse carro, se aerodinamicamente ele está aceitável. Então, o que é feito, pessoal? É levado, então, esse protótipo, né, um modelo, é levado até um túnel de vento, para que se faça essa análise de forças. Agora, pessoal, quando se faz essa análise de forças, se eu não estou ali com as dimensões em 1 para 1, vamos dizer assim, né? Ele já construído no tamanho real, eu preciso garantir semelhança geométrica, semelhança dinâmica e semelhança cinemática entre o modelo e o protótipo. Ou seja, entre aqui o modelo, já na escala real, e o protótipo aqui que eu estou desenvolvendo, que pode estar numa escala reduzida ou numa escala ampliada. Agora, como é que eu garanto isso, pessoal? Como é que eu garanto que ali, num determinado ponto, lá num ponto A, daquele corpo, daquele automóvel, a força de arrasto terá o mesmo efeito, né, naquele carro ali de dimensão reduzida, que ela terá o mesmo efeito quando ele estiver no tamanho real. Como é que eu garanto isso? É a partir daqui, ó, pessoal, das equações e das análises dimensionais. Tudo bem? Nesse início, pessoal, vocês não vão enxergar muito a aplicação disso. Mas vocês, futuros engenheiros, futuras engenheiras, desenvolverão projetos, tá? Vocês terão que fazer toda essa análise de forças. Eu citei o exemplo do automóvel, né? Então, lá no túnel de vento é colocado um dinamômetro, né? Onde nós vamos analisar a força, né? Que o ar, quando passa aqui, é uma velocidade de 80 km por hora, né? Qual é a força de arrasto que está sendo produzida? Qual é a força de sustentação? Quando vamos pensar aqui no avião, né? Então, tem aquele perfil da asa. Qual é a força de sustentação? Qual é a diferença de pressões, né, entre a parte superior e a parte inferior dessa asa para dar sustentação?
Então, pessoal, para garantir que modelo e protótipo tenham completa semelhança geométrica, cinemática e dinâmica, eu tenho que fazer isso que nós vamos começar agora, que é análise dimensional. E a análise dimensional, ela parte da construção das equações dimensionais. Tudo bem? Tá? Eu falo isso, pessoal, porque assim como vocês aí daqui a 4,5, 5 anos, né? Serão engenheiros, engenheiras também. Pessoal, o que que ocorre? Então, também, assim como vocês aqui, daqui a pouco, vocês vão ver que passa rápido, né? Também sou engenheiro e durante aí o dia, né, eu atuo aqui na área, né, nessa parte de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projetos, tá? Então, na parte de máquinas e ferramentas, tá? Então, parte de torno, fresadora, centros de usinagem, né? E então, pessoal, essa análise dimensional a todo momento nós temos que fazer, né? Para saber, quando ela está usinando, né? Quais são as forças, né, que estarão atuando ali sobre aquele mecanismo ali da máquina, né? Se a ferramenta estiver mais longa, estiver mais curta, a vibração, como é que vai ficar? Tudo bem? Então nós vamos usar muito, hein? Marcos, usa muito, né? Vocês estão falando aqui de rotação, né? É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, a minha formação é engenharia, automação e controle, né? Depois a especialização, então, nessa área de automação, principalmente na parte de inteligência artificial, né? A gente usa muito, né? Quando se trabalha com automação, né? De máquinas, né? E a gente vai trabalhar com a parte de robótica, né? Então, putz, usa demais, né? Tá? Então, por isso que eu falo para vocês. Vocês vão, no início, pessoal, vocês vão falar, puxa, mas isso aí eu vou usar para quê? Pessoal, vocês vão ver quando vocês estiverem mais formados, assim, caminhando, chegar aí quarto, quinto, sexto semestre, vocês vão usar muito isso aqui, tá? Legal? É isso aí, Ingrid. Daqui 5 anos. Perfeito. Vamos lá, hein, Ingrid? Pessoal, vamos lá, então? Ó, é o seguinte, pessoal, área. Ah, pessoal, vocês estão, acabamos entrando aqui nesse ponto aqui de área. No final, vamos deixar no final, pessoal, a gente bate um papo sobre como está o mercado de trabalho, vai começar a aparecer um monte de pergunta aqui, tá bom? Deixa mais para o final da aula, pessoal, aí a gente bate um papo, eu posso falar com vocês bastante aí sobre como está o mercado de trabalho, tudo certinho, né? Vocês, bastante aqui da área de usinagem, né? Tá bom? Tudo bem? Tá? Daí no final da segunda aula a gente bate um papo lá, tá bom, pessoal? Só para a gente não perder um pouquinho o foco aqui, tá bom? A gente pode conversar lá, tá? Legal? Pessoal, vamos lá então. Escrever as equações dimensionais. Lembre o seguinte: para escrever as equações dimensionais, então nós vamos fazer área, volume, velocidade e aceleração, nesse exemplo 1, tá bom? Isso, Ailton. O Ailton já mandou a resposta correta aqui. Perfeito. Leonardo, sim. Pessoal, é o seguinte: quando se fala em área, por exemplo, eu tenho aqui um retângulo, base e altura. Então, pessoal, como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Pessoal, eu vou pedir a vocês, por favor, para quem tiver com a câmera ligada, só pedir, por favor, pessoal, só para fechar a câmera um pouquinho, porque às vezes começa a sobrecarregar um pouco aqui, aí começa a travar aqui de alguns, tá bom? Só pedir a gentileza, tá, pessoal? Por favor, aí, para quem tiver com a câmera aberta, tá? Pessoal, então, o que ocorre aqui? Quando se fala em área, por exemplo, no retângulo, base vezes altura. Então, a base é uma unidade de comprimento, né? Então, eu tenho um retângulo aqui, né? Cuja base, ela tem aqui
um comprimento aqui de 2 metros e uma altura aqui de 1 metro, né? Então, se eu for calcular aqui a área desse retângulo, eu vou fazer base vezes altura. 2 vezes 1, 2 metros ao quadrado. Ah, eu vou calcular a área de um triângulo. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Né? Observem, eu fiz 2 unidades, né? Multipliquei aqui 2 unidades de comprimento, a base do triângulo vezes o valor aqui da altura desse triângulo, dividido por 2. No caso de uma circunferência, como é que eu calculo a área de uma circunferência? É π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio da circunferência é uma unidade de comprimento, né? Eu tenho uma circunferência aqui cujo raio é igual a 3 centímetros. Qual é a área dessa circunferência? Né? Então, seria aqui π vezes 3 elevado ao quadrado, né? Então, seria lá π vezes 9, aí vai dar 28 alguma coisa, aí 27 alguma coisa, centímetros ao quadrado, né? Então, observem, pessoal, que quando se fala em área, a unidade de área, né? Ela é sempre o quê? Uma unidade de comprimento elevado ao quadrado. Então, quando eu for representar aqui a equação dimensional, como é que eu vou representar a equação dimensional, pessoal? Olha aí, ó. L ao quadrado. Por que L? Pessoal, lembrem de equação monômia. O que é a equação monômia? É a equação formada por uma parte literal, ou seja, uma parte representada por letras, e um valor numérico. No caso da equação dimensional, qual é o valor numérico? Nesse caso, não tem. Seria 1, né? 1 vezes L ao quadrado. Tudo bem? Então, pessoal, sempre que nós falarmos em área, qual é a equação dimensional da área? É L elevado ao quadrado. Agora, observem que a equação dimensional, ela é independente, ela não é formada pela base fundamental, ela é independente, ela independe do sistema de unidade. Ela só serve, pessoal, para direcionar, tá? Como ficará definida aí a unidade para esse sistema. Por exemplo, no SI, qual seria a unidade diária para o sistema internacional? Para o sistema internacional, a unidade padrão para o comprimento é metro. Então, se a equação dimensional diz que a unidade diária é o comprimento ao quadrado, então a unidade diária para o SI é metro ao quadrado. Poxa, professor, lá na empresa, nós trabalhamos lá, a unidade de comprimento, ela vem lá, derivada lá do sistema britânico, né? Então, a unidade de comprimento é polegada. Então, qual a unidade diária aí? Seria o quê? Polegada elevada ao quadrado. Professor, lá nós trabalhamos com milímetro. Tudo bem. Milímetro elevado ao quadrado. Então, pessoal, a equação dimensional, ela serve para direcionar para vocês como ficará a unidade física, a unidade da grandeza física no sistema que você está analisando. Então, seria aí metro quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado, polegada ao quadrado. Então, sempre a unidade de comprimento elevada ao quadrado. Tudo bem? Isso, Fernando, o volume será isso aí, perfeito. Marcos, o Marcos me pergunta o seguinte, professor, não consegui relacionar isso com o exemplo que o senhor deu a respeito se a resistência do protótipo vai ser igual à do produto final. Marcos, entenda o seguinte, Marcos, na teoria da semelhança, nós não teremos, por exemplo, só a área, né? Entenda que você vai usar essas equações dimensionais para construir equações, tudo bem? Que relacionem ali comprimento, massa, tempo, ou se você estiver trabalhando com a base técnica, força, comprimento e tempo.
Tudo bem, Marcos? É que aqui nós estamos olhando as grandezas físicas isoladas, tá? Observe que na teoria da semelhança, ou também chamado de teorema dos πs, tá, Marcos? Nós vamos fazer análise de todas as grandezas físicas envolvidas no projeto e aí construir equações para poder fazer essa análise dimensional. Tá bom, Marcos? Ela envolve uns passos a mais aí, tá bom? Legal? Isso, Matheus, velocidade L sobre T, beleza. Henrique, não é essa, Henrique. Observem, pessoal, vamos pensar aqui no volume. Volume é o quê? É uma unidade de comprimento elevado ao cubo, não é isso? Por exemplo, eu tenho aqui um cubo. Como é que eu calculo o volume do cubo? O volume do cubo é o valor da aresta, né? O comprimento da aresta elevado ao cubo. Então, o volume do cubo será sempre o quê? Uma unidade de comprimento elevado ao cubo. Metro cúbico, centímetro cúbico, né? Estou trabalhando aqui na empresa em comprimento em polegadas. Polegada elevado ao cubo. Tudo bem? Então, pessoal, a equação literal que representa aqui a unidade aqui para o volume é L elevado ao cubo. E L é a representação do comprimento. Tá? Sempre que nós tivermos a letra L maiúscula, ela está representando o comprimento. Isso, Caio. Caio me diz aqui, ó, professor, pelo que entendi, em área e volume, a potência indica as dimensões exatas. Indica, Caio, quantas vezes, né, você está utilizando a unidade, no caso, né, a unidade de comprimento, a unidade de volume. Por exemplo, eu falei com vocês, né, do volume do cubo. O volume do cubo, o que que eu vou fazer? É o comprimento da aresta, que se nós pegarmos, seria o quê? Área da base vezes altura, né? Então, por isso, o comprimento da aresta é elevado ao cubo. Por quê? Se você pega ali a área da aresta, então seria o quê? Lado vezes altura, né? Então, teria lado vezes altura. Então, por isso que a unidade aqui de volume, ela será sempre o comprimento elevado ao cubo. Tudo bem? Legal? Ah, Vitor, na teoria da semelhança, vai depender muito do fenômeno físico que você está estudando, tá? Por exemplo, no caso lá da força de arrasto, o que que nós temos que avaliar? As propriedades do ar, né? No caso, massa específica, nós vamos ter que avaliar a velocidade do escoamento, tudo bem? Aí tem uma constante, né, que é o coeficiente de arrasto, né, que aí depende ali do material que é composto ali, o perfil da asa, por exemplo, tudo bem? Então, são vários parâmetros que nós vamos unir para montar, então, essa equação dimensional, tá? Aqui, nós estamos olhando bem simples aqui, área, volume, velocidade, tá bom? Depois nós vamos evoluindo com isso aqui até chegar nessa teoria. Tá legal? Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? Pessoal, velocidade. Vamos pensar aqui. Velocidade é a derivada do espaço em função do tempo. Então, se nós pensarmos aqui em unidade, velocidade é o quê? Metro por segundo. Né? Agora, metro, unidade de comprimento. Segundo é unidade de tempo. Então, quando se fala aqui em velocidade, então seria o quê? L dividido por T. Tudo bem, pessoal? Comprimento por tempo. L, metro, T, tempo, segundo. Metro por segundo. Tá? Agora, pessoal, existe aqui uma convenção. E aí nós temos que seguir a convenção. Pessoal, a convenção, o que que ela pede?
A convenção, ela pede que a equação dimensional ela seja escrita, seja representada no formato linear. Tudo bem? Ou seja, M vezes L vezes T, ou F vezes L vezes T. Agora, eu posso transformar aqui, igual nós temos, L dividido por T. Eu posso transformar essa fração em uma equação, em uma função aqui linear, né? Transformar essa razão em um produto. Eu posso fazer isso. A matemática permite que eu faça isso. Desde que, o que eu tenho que respeitar, pessoal? É o seguinte, eu tinha aqui L dividido por T. Na hora que eu passei aqui o T, que estava no denominador, que eu trouxe ele multiplicando aqui para o numerador, matematicamente eu posso fazer isso, tá? Só que o que ele pede? Que eu inverta o sinal do expoente, né? Então, como eu tinha L sobre T elevado à primeira, na hora que eu subi esse T, que eu passei ele aqui para o numerador, eu preciso inverter o sinal do expoente. Então, por isso ficou L vezes T elevado a menos 1. Tudo bem? Pessoal, deixa eu só fazer aqui a equação. Vocês estão me perguntando se tem intervalo? Deixa eu só finalizar aqui com a equação da aceleração, aí nós fazemos o intervalo, tá bom? Só para não perder aqui o raciocínio, tá? Vitor, essa é uma convenção para representar a equação dimensional, tá bom? Na hora de representar a unidade, não é, tá? Não é necessário seguir essa convenção, tá bom? Isso aqui é usado só para representar a equação dimensional. Tudo bem? Isso, Ailton, certinho. Boa pergunta, Ailton, perfeito. O Ailton me perguntou, né, no caso, se fosse a base MLT, como não como a velocidade aqui ela não depende da massa, seria um m elevado a zero. Mas lembrem, pessoal, que qualquer número, ou no caso essa letra, né, elevado ao expoente zero, o resultado é 1. Então ela não faz diferença aqui, por isso não está representado. Perfeito, Ailton, boa observação. Pessoal, será um outro link, tá, da segunda aula. Deixa eu só fazer a aceleração e aí eu já coloco aqui para vocês, tá bom? Mariana, é o seguinte, a Mariana me pergunta, né? Quando for número, não precisa? Não entendi. Mariana, é o seguinte, quando você estiver fazendo aí o cálculo mesmo, estou calculando a velocidade, 30 metros por segundo. Nesse caso, Mariana, como você já está representando aí o valor real e a unidade de medida, aí não precisa seguir essa convenção. Você deixa lá 30 metros sobre segundo. Essa convenção de representar L vezes T a menos 1, tá? Ela é usada para representar só a equação dimensional, só essa equação monômia aqui, tá bom? Agora, no caso, quando você calcula a velocidade e aí você vai colocar lá o valor real acompanhado da unidade de medida adequado, nesse caso, quando você já está usando a unidade de medida adequada, você não precisa seguir essa convenção, tudo bem? Legal? Tá? Pessoal, só para fazer a aceleração, e aí nós fecharmos esse primeiro horário, é... aceleração, pessoal, aceleração. Se nós pensarmos na unidade, é L dividido por T ao quadrado, né? Seria o quê? Metro sobre segundo ao quadrado. Né? Quando eu olhar a aceleração do móvel, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é sempre uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo elevada ao quadrado. Né? Então, o que ocorre? Como é que fica aqui a equação dimensional? Ó, L vezes T elevado a menos 2, né? Seguindo aí a convenção. Tudo bem?
Caio, o Caio me pergunta o seguinte, não sei se faz parte de equação dimensional, mas quilograma-força seria massa e força. Em qual convenção é utilizada? Caio, quilograma-força é a unidade de força para o sistema métrico técnico. O sistema métrico técnico ele usa a base FLT, né, para definir as unidades de medida. Então, Caio, no caso do KGF, se eu fosse representar uma unidade, uma equação dimensional, seria representado pela letra F só, né? Igual, por quê? Seria a equação dimensional da força. Como a força, para a base técnica, ela é considerada lá uma grandeza fundamental, tá? Então, nós representaríamos simplesmente pela letra F maiúsculo. Tudo bem? Bruno, sempre que representar a equação dimensional, sim. Tudo bem? O Bruno me perguntou, né, se toda vez a gente vai ter que transformar fração em decimal. Sempre que for representar equação dimensional, sim, Bruno, vai ter que transformar, sempre, tá, Bruno? Sempre na equação dimensional, tá? Ok? Vitor, na mecânica são sempre essas bases, tá? Que o Vitor me pergunta. Quando não se pede para utilizar as bases fundamentais da mecânica, eu coloco a equação dimensional em qual base? Vitor, sempre que nós formos trabalhar aqui, será sempre pelas bases da mecânica, tá bom? Legal? Pessoal, a aceleração, veio uma pergunta aqui, pediu, né, um pedido aqui para explicar a aceleração de novo. Lembre o seguinte, pessoal, a aceleração ela é uma derivada segunda do espaço em função do tempo. Tá? Então, lembrem que para definir a aceleração, nós precisamos de uma unidade de comprimento dividido por uma unidade de tempo elevado ao quadrado. Então, pode ser metro por segundo ao quadrado, centímetro por segundo ao quadrado, tudo bem? Então, como é que eu represento a unidade de tempo pela equação dimensional? T, né? Tempo eu represento pela letra T maiúscula. Como é o tempo elevado ao quadrado, então ficará sempre L dividido por T ao quadrado, tá bom? É que subiram aqui as mensagens, eu não lembro quem me perguntou. Mas esse T ao quadrado, tá? Lembrem, pessoal, esse expoente 2 indica que nós estamos derivando o espaço pela segunda vez em função do tempo, tá? Daí a definição da aceleração. Tudo bem? Legal? Pessoal, o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora, nós vamos voltar, pessoal, 8h50, tudo bem? Ok? Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, eu tenho aqui o número aqui de identificação da segunda aula, pessoal, deixa eu só colocar aqui para vocês. Quem quiser ir tomar uma água, pessoal, fazer alguma coisa, tá? Nós vamos voltar 8h50, tá bom, pessoal? Deixa eu só mudar aqui para vocês, ó. Pessoal, então, eu tenho que trocar o link, pessoal, porque por causa do que o sistema, né, para contabilizar a aula, tá bom? Por isso que eu tenho que trocar o link. O Bruno me perguntou o seguinte, na mecânica nós trabalhamos com precisão. Nessas fórmulas você pode fazer em milímetros, sendo que sim, sim, pode fazer. Bruno, entende o seguinte, Bruno. Isso aqui é uma equação dimensional, lembra que ela é formada pela base fundamental, né? Então, ela pode ser usada, Bruno, para qualquer sistema de unidade. Tudo bem, Bruno? Tá? Ela independe do sistema de unidade. Então, você pode trabalhar com milímetro, centímetro, polegada, com qualquer um deles, tá bom, Bruno? Isso aqui é só uma equação. Lembra que é uma equação monômica, é uma equação literal,
para fazer a representação aqui das unidades, tudo bem? Aí depois nós vamos ter que substituir pelo sistema lá que nós estamos trabalhando, tá? Tudo bem, Bruno? Ok? Legal. Pessoal, eu vou só finalizar então essa aula agora, aí eu já abro no link aqui da segunda aula, e aí o tempo aqui é até 8h50 para tomar uma água, tá? Esticar um pouco aí as pernas, tá bom? E aí nós voltamos 8h50 então, tá, pessoal? Desse ponto aqui onde nós paramos. Henrique, pode-se dizer que seria outra maneira de escrever as suas país. Ah, Henrique, outra maneira. Pode ser, Henrique, porque é o seguinte, Henrique. Quando se escreve aqui pelas bases fundamentais, Henrique, na verdade, essa equação dimensional ela é construída através da análise, né, das grandezas físicas que estão interferindo no fenômeno físico que você está estudando. Né? Então, pode-se dizer sim, Henrique. Seria uma outra maneira de escrever as fórmulas fundamentais. Pode ser sim, Henrique. Mas observe que o objetivo aqui é sempre montar uma equação dimensional para que você consiga fazer a interligação entre todas as grandezas físicas que estão atuando, né, nesse fenômeno físico aí que você está analisando. Tá bom, Henrique?